Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Meu nome é Pablo Batista, eu sou professor de Biologia. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Falei bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai estar me assistindo, mas os meus votos é que vocês estejam bem, em segurança, com saúde. Vamos lá. Abre aí a sua apostila na página 429. Na semana passada a gente começou a ver acerca das proteínas, que as proteínas elas vão exercer várias funções no nosso organismo, que a proteína ela possui estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Nós vimos que as proteínas elas vão adquirir uma estrutura secundária devido a outras ligações, como exemplo, ligações de hidrogênio, pontes de sulfeto, que vai dar o formato helicoidal, alfa-hélice. Essas proteínas ainda vão se empacotar, vão se condensar, formando a estrutura terciária, que é a forma final da proteína, quando ela já pode exercer a sua função. Nós vimos também, nós falamos que as proteínas elas exercem diversas funções no nosso organismo, como transporte de substâncias, contração muscular, como o exemplo da actina e miosina. E nós vamos ver também que as proteínas elas exercem funções catalíticas, elas são catalisadoras. E as proteínas que exercem essa função catalítica são as enzimas. Primeiro, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai lançar uma hashtag. Qual a hashtag que a gente vai lançar hoje? Toda enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína. Mas, Pablo, me tira uma dúvida. Toda proteína é uma enzima? Não. Nem todas as proteínas são enzimas, mas todas as enzimas são proteínas. Se eu falo que toda enzima é uma proteína, significa dizer que todas as enzimas elas possuem natureza proteica. Ou seja, toda enzima é uma proteína, certo? As enzimas elas vão desempenhar uma função catalítica no nosso organismo. Se ela desenvolve uma função catalítica, significa dizer que ela vai acelerar as reações que ocorrem no nosso organismo. Outra coisa, apesar de acelerar as reações que ocorrem no nosso organismo, as enzimas, após o encerramento de uma reação, elas permanecem intactas. Se elas permanecem intactas, eu posso dizer que elas não se alteram na reação. Se elas não se alteram, elas ficam o quê? Inalteradas. Elas ficam intactas após uma reação. E mais uma coisa que a gente pode falar acerca das enzimas. As enzimas, elas são altamente específicas. Se elas são altamente específicas, significa dizer que elas só vão atuar num dado substrato. Vamos lá, uma observação. As enzimas, por exemplo, a amilase. A maioria das enzimas, elas vão possuir esse sufixo aqui, ase. Toda vez que você ouvir uma palavra que tem esse sufixo ase, significa dizer que se refere a uma enzima. Por exemplo, aqui a gente tem a amilase. É a enzima que vai agir sobre o amido. Nós temos outro exemplo. A
lactase. Ase, enzima lacte, significa que vai atuar sobre a lactose. Então as enzimas elas são altamente específicas e a nomenclatura delas sempre vai sinalizar qual é o meio de atuação dessa enzima, ou seja, o substrato em que essa enzima vai estar se ligando, vai estar atuando. Amilase, ase, enzima, substrato, amido. Lactase, ase, o enzima, substrato, lactose. Bom, vamos a esse exemplo aqui para a gente poder entender o mecanismo de atuação de uma enzima. Eu, professor Pablo, fiz uma promessa. Se eu conseguisse um emprego, que eu iria subir a escadaria da Penha de joelhos, certo? Essa é uma promessa que eu fiz. Beleza, eu consegui esse emprego e eu tenho que subir a escadaria da Penha de joelhos. Só que eu não queria subir a escadaria da Penha sozinho. Aliás, cumprir uma promessa sozinho é muito chato. Então, o que eu fiz? Eu chamei o meu amigo, o meu amiguinho, Felipe, para pagar essa promessa junto comigo. Falei, Felipe, olha só, eu fiz uma promessa de subir a escadaria da Penha. Se eu conseguisse um emprego, eu consegui. E agora eu tenho que pagar essa promessa. Só que eu não quero pagar essa promessa sozinho. Você, como é meu brother, vai subir a escadaria da Penha junto comigo. Felipe vira e fala pra mim, Pablo, não, olha só. Eu ter que subir essa escadaria, Felipe é sedentário, não gosta de fazer exercício físico. Não é bem condicionado. Então, ele falou assim, Pablo, eu não quero ir com você não. Eu falei, pô, Felipe, quebra essa pra mim, cara. Faz de companhia pra mim, pô. Eu vou ter que subir essa escadaria sozinho. Então o Felipe falou assim, tá bom, eu vou, mas com uma condição. Eu vou lá, te faço companhia, só que eu sei que a escadaria da Penha a gente consegue chegar tanto pela escada quanto pelo elevador. Então, o que Felipe fez? Felipe veio e pegou o elevador e subiu de elevador, enquanto eu, que estava pagando a minha promessa, fui subindo de escada até chegar à igreja. Vamos entender, vamos comparar. Quem chegou primeiro à igreja? Eu, que estava pagando a promessa, ou Felipe? Obviamente que foi o quê? Felipe. Felipe chegou lá e ficou o quê? Me esperando. Ou seja, ele gastou menos energia, Felipe gastou menos energia do que eu e alcançou o objetivo, que era chegar à igreja mais rápido. Assim também é uma enzima. Uma enzima, ela diminui a energia, que a gente chama essa energia de ativação, correto? E uma outra observação, Felipe chegou lá em cima, certo? O elevador, ele desceu depois e pegou outras pessoas que também estavam subindo para a igreja. Ou seja, esse elevador, ele deixou Felipe lá em cima, mas ele voltou inalterado, ele voltou intacto. Da mesma forma que ele subiu, ele desceu para pegar novas pessoas que estavam indo para a igreja. Então, toda enzima, apesar dela participar de uma reação, elas continuam intactas.
intacta. Ou seja, as enzimas elas não se alteram na reação, certo? Todas as enzimas elas participam da reação e após elas participarem de uma dada reação, elas continuam da mesma forma intactas, pronta para entrar e realizar uma nova reação. As enzimas elas são altamente específicas. Se eu falo que uma enzima ela é altamente específica, significa dizer que ela vai atuar sobre um determinado substrato. Vamos lá, gente. Essas representações aqui essa representação primeira aqui vai representar uma enzima. E aqui embaixo representa os substratos, correto? Vamos lá, toda enzima ela possui uma região que é chamada de sítio ativo. Esse sítio ativo é o local, a parte da enzima em que esse substrato vai se ligar. Vamos lá, olhando para essa representação aqui, o substrato azul ou o substrato laranja vai se ligar a essa enzima. Vai ser o substrato azul, certo? Esse substrato azul se ligou a essa enzima, formando o que a gente chama de complexo enzima substrato. Eu vou representar substrato pela letra S e enzima pela letra E. Então forma o complexo enzima-substrato. Depois que formou o complexo enzima-substrato, essa enzima sai dessa reação intacta, formando o quê? Um produto dessa reação. Vamos fazer silêncio na aula, tá, meus queridos alunos? Nada de Instagram, WhatsApp, vamos prestar atenção no titio aqui agora. Vamos lá. Vamos dar um exemplo clássico. Existe um carboidrato que está presente no leite. Que carboidrato é esse que está presente no leite? É a lactose. Nós sabemos que essa lactose ela é formada por 2 monossacarídeos. Que monossacarídeos são esses? A glicose mais a galactose. E eu quero que a minha célula possa absorver esses monossacarídeos. Então eu pego a lactose, que vai ser o meu substrato, e encaixo ela na enzima que vai atuar sobre essa lactose, que é a lactase. Então, a lactose, que é o substrato, se encaixou perfeitamente na lactase, formando assim 2 produtos, que a gente sabe que é que eu já havia falado, dado a cola, que é a glicose mais a galactose. Beleza? Então, essa enzima aqui, vou até botar em vermelho para chamar a atenção, essa enzima, ela vai atuar tanto no processo de quebra dessa lactose, ou seja, na digestão, vai atuar no catabolismo da lactose, quanto também ela pode atuar formando a molécula de lactose no processo inverso. Ou seja, ela atua tanto no
catabolismo, que é a quebra da lactose, quanto no anabolismo, que é a síntese da lactose. Então, meus amados, vamos lá, para ficar claro, preste atenção no titio aqui. Uma enzima, ela pode atuar na síntese de uma nova substância, quanto também na quebra dessa substância, beleza? Então, vamos continuar aqui nesse exemplo da lactose. A lactase, que é a enzima que atua sobre a lactose, ela pode atuar tanto na quebra da lactose em glicose mais galactose, para que eu possa absorver, para que a minha célula possa absorver esses monossacarídeos, que a gente fala que é uma reação de catabolismo. E essa mesma enzima, ela pode atuar também juntando uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose, produzindo a molécula de lactose, ou seja, numa reação de síntese, numa reação de anabolismo. Bom, o fato do substrato ele se encaixar perfeitamente a sua enzima, esse modelo de especificidade ficou sendo conhecido como modelo chave fechadura. Por que modelo chave fechadura? Porque uma chave ela se encaixa perfeitamente na sua fechadura. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma chave aqui. Essa é a chave da minha casa, a chave tetra. Ela vai se encaixar perfeitamente na minha fechadura e eu vou conseguir abrir a porta da minha casa. O fato do substrato ele se encaixar perfeitamente nesse sítio ativo dessa enzima foi conhecido como modelo chave fechadura. Bom, vamos falar dos fatores que influenciam a atuação das enzimas, ou seja, a atuação enzimática no nosso organismo. É temperatura, pH e quantidade de substratos. Nós vamos representar essa atuação enzimática, a velocidade em que a reação ocorre pela temperatura, certo? A nossa temperatura, ela mede em torno de 36 graus e meios, que é a nossa temperatura ideal normal. Quando a gente não está com febre, essa é a temperatura do nosso corpo. Vamos lá. Uma enzima, quando ela atua esse ponto máximo de 36 graus Celsius, se a temperatura aumentar muito, começar a ir para 37, 38, 39, 40 e tudo mais, vai chegar uma hora que essa enzima vai deixar de funcionar. Esse ápice aqui, a gente fala que ele é o ponto ótimo. Por que ele é o ponto ótimo? É quando a velocidade da reação atinge o seu ponto máximo e é o ponto ótimo de atuação dessa determinada enzima. Se a temperatura ela começa a aumentar demais, essa atuação enzimática ela começa a diminuir até chegar a um ponto que ocorra a perda da função dessa enzima. Quando uma enzima, uma proteína, ela perde a função, ela perde as estruturas terciárias e secundárias e fica só com a estrutura primária, a gente fala que ocorreu o que? A desnaturação. Tudo bem? A mesma coisa é com o pH. O pH ele vai influenciar na velocidade da reação,
correto? E cada enzima vai ter um pH ideal de atuação. Se ele, por exemplo, uma determinada enzima, ela atinge o seu ponto ápice, que é um pH igual a 5, a partir daqui ela começa a decair. Aqui é o que? O ponto ótimo da reação. Depois ela começa a cair até o ponto dela se desnaturar. Pablo, então o pH ele vai influenciar a atuação das enzimas? Sim. Dependendo do ponto da enzima, ela acaba desnaturando. Ou seja, num pH muito ácido ou num pH muito alcalino. Cada enzima tem um pH específico, um pH ideal para que ela atinja o seu ponto ótimo, que é o ponto máximo da velocidade da reação, para que ela não se desnature. Vamos lá, gente. A quantidade de substrato. Como a quantidade de substrato influencia na atuação das enzimas? Vamos exemplificar. Nós estamos num tempo, né, de recessão, em que todos nós estamos tendo que ficar em casa com essa quarentena. E nós estamos nos esforçando, a escola está trabalhando para que a gente possa tocar a nossa vida de acordo com essa situação atual. E eu tenho a minha coordenadora de biologia, que é a Bia. A Bia chega para mim e fala assim: Pablo, olha só, eu preciso que você fique responsável pela gravação de videoaulas da primeira série. Falei, beleza, Bia. Dá conta, Pablo? Dou conta. Vou lá e fico com a gravação da primeira série. A Bia me liga desesperada no dia seguinte e fala assim: Pablo, olha só, eu tive um problema com um professor que está responsável pelo segundo ano e eu preciso que você assuma também o segundo ano para fazer a gravação de videoaula. Consegue? Eu chego e falo assim para a Bia: ó, Bia, é o máximo, eu não consigo gravar mais que 2 videoaulas por dia, esse é o meu ápice, tá? A Bia, eu cheguei no meu ponto máximo, no meu ponto de saturação. Eu só consigo gravar 2 videoaulas por dia e por série. Beleza, atingiu meu ponto de saturação. Aí a Bia me liga desesperada, fala: olha só, Pablo, tive um problema com o professor do terceiro ano, eu preciso que você grave as aulas também da terceira série. Eu vou falar: Bia, ó, eu atinjo o meu ponto de saturação, são primeiro e segundo ano, gravar essas videoaulas para eles por dia, 2 videoaulas por dia. A do terceiro ano, ela vai ficar sobressalente. Eu vou ter que esperar eu terminar essa do primeiro e segundo para eu poder pegar a do terceiro ano. Então, toda enzima ela vai atingir o seu ponto máximo de saturação. Ou seja, o ponto de saturação é o ponto em que todas as enzimas já se ligaram ao substrato. Se eu tiver mais substrato, eu vou ter que esperar essa enzima terminar essa reação para poder pegar outro substrato e fazer a reação naquele outro substrato. Tudo bem? Vamos voltar ao exemplo da escadaria da Penha, lá da minha promessa, que Felipe subiu no elevador, chegou primeiro que eu lá em cima. Felipe subiu, vamos lá, aquele elevador desceu. A carga máxima para cada subida e descida no elevador são 20 pessoas. Tinham 25. Entraram as 20 primeiras pessoas, subiram. Aquelas 5 que sobraram, elas vão continuar lá embaixo. O elevador subiu, liberou aquelas 20 pessoas lá em cima. Desceu intacto, inalterado, pegou aquelas 5 sobressalentes e subiu novamente. É o que ocorre aqui. Quando uma enzima ela atua, chega ao ápice dela, ao ponto de saturação, ela vai
vai ser assim. Ela atingiu o ponto máximo de saturação. E isso daqui é o quê? A velocidade máxima dessa reação. Vamos lá. Inibição enzimática. Existem dois tipos de inibição enzimática. A inibição competitiva e a inibição não competitiva. Vamos lá. Uma enzima, a gente viu que toda enzima ela possui um centro em que o substrato se liga. Esse centro é chamado de sítio ativo. Correto? Se eu tenho um dado substrato para se ligar a esse sítio ativo e eu também tenho um inibidor qualquer, se esse inibidor chegar primeiro a esse sítio ativo, a enzima não se liga ao substrato. Se ela não se liga ao substrato, a reação não vai ocorrer. Então, uma inibição competitiva, existe os inibidores competindo com o substrato por esse sítio ativo. Se esse inibidor chega a esse sítio ativo, não ocorre a reação. Se o substrato chega primeiro a esse sítio ativo, a reação ocorre normalmente. Eu dei o exemplo aqui do conceito chave-fechadura, que é um modelo de reconhecimento químico do substrato com a sua enzima. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve um dia que eu fui carnaval, né? Fui pra balada e tal, fui pro carnaval. Saí sexta-feira de carnaval, só retornei no sábado de manhã, já devia de ser umas 10 horas da manhã. Só que o que acontece? A minha mãe, eu moro com a minha mãe. A minha mãe acha que ela é minha mulher, só que ela não é minha mulher. Mas enfim, isso é só um detalhe. A minha mãe acha que ela é minha mulher, o que ela ficou? Ela ficou boladíssima, porque deu 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu não tinha chegado em casa. O que ela fez? Ela pegou a chave tetra dela e enfiou na fechadura. Ou seja, ela chegou antes na fechadura do que a minha chave. Eu consegui abrir a fechadura? Não. Por quê? Porque ela inibiu o meu substrato entrar na minha enzima, que era a fechadura, e eu consegui entrar dentro de casa. Entendeu isso? Então, a inibição enzimática competitiva, um substrato ele vai competir com o inibidor pelo sítio ativo da enzima. Esse inibidor vai ter um formato semelhante, parecido com o do substrato, por isso que ele vai conseguir encaixar perfeitamente nessa enzima. E a inibição não competitiva? A inibição não competitiva, o que vai ocorrer? A enzima, ela vai ter o sítio ativo, que é onde o substrato se liga, e ela vai ter uma outra parte dela em que o inibidor vai se ligar. Esse inibidor vai se ligar a ela. Esse inibidor se ligando a ela, o que vai acontecer? Esse inibidor chegando aqui, se ligando a ela, ele vai alterar o formato da enzima. Se ele altera o formato dessa enzima, logo essa enzima não vai conseguir se ligar a esse substrato. Se essa enzima não se liga a esse substrato, a gente fala o quê? Que não houve reação.
Então, esses são os dois tipos de inibição. Inibição competitiva e a não competitiva. Na competitiva, o substrato e o inibidor, eles vão lutar para ocupar o sítio ativo. Na não competitiva, vai existir o sítio ativo e vai existir um outro sítio em que esse inibidor se ligar. Se ele se liga a esse outro sítio, ele altera o formato da enzima. Se altera o formato da enzima, a enzima não consegue se ligar ao substrato. Bom, agora a gente vai falar das imunoglobulinas, que é uma classe de proteínas responsáveis pela defesa do nosso organismo. Essas imunoglobulinas, essas proteínas de defesa também são chamados de anticorpos. Beleza? Mas, Pablo, como que esses anticorpos são produzidos? Eles são produzidos pelas células linfócitos B. Esses linfócitos B passam a produzir esses anticorpos quando ocorre a presença de um antígeno. Pablo, o que é antígeno? Antígeno é um invasor. É uma substância, é um corpo estranho que invade um organismo. Exemplo, um vírus é um antígeno, uma bactéria, um protozoário. Quando uma pessoa, por exemplo, também ela é mordida por uma cobra venenosa, esse veneno da cobra é considerado um antígeno. Por quê? É uma substância química invasora, estranha, não faz parte do nosso organismo. A partir da presença desse antígeno, esses linfócitos B, eles são estimulados à produção desses anticorpos. Nós temos 5 classes de produção desses anticorpos. São eles o IgA, IgD, IgG, IgM e o IgE. Os mais importantes são esses 3 aqui, os principais. Esses 3 aqui são os principais, as principais imunoglobulinas, os principais anticorpos presentes no nosso organismo. O IgG, ele é a imunoglobulina mais abundante e ele está presente mais na imunização secundária. Pablo, o que é imunização secundária? Ele é produzido em maior quantidade quando um organismo está em contato novamente com um micro-organismo. Por exemplo, existem vacinas que elas são tomadas por dose. Primeira dose, segunda dose. Então, na primeira dose, que é a primeira vez que ela tem contato com aquele antígeno, o organismo produz, na verdade, uma imunoglobulina. Quando nós entramos de novo em contato com esse micro-organismo, que pode ser através de uma segunda dose dessa vacina, é produzido essa imunoglobulina, o IgG. Ela também é uma imunoglobulina que passa através da placenta para o feto. O IgM é uma imunoglobulina que ela é bastante produzida no caso de uma imunização primária. É a primeira vez que um organismo tem contato com antígeno. O IgM está envolvido nessa produção, é a imunoglobulina que é produzida. E o IgE é a imunoglobulina que está envolvida com processos alérgicos. Bom, quando um organismo ele possui um antígeno, possui o contato com um antígeno, ele é estimulado a produzir esses anticorpos,
que são essas proteínas com função de defesa. Quando nós possuímos esses anticorpos, nós dizemos que nós possuímos o quê? Imunidade. O que é a imunidade? A imunidade é quando nós já possuímos a resistência contra determinado antígeno, contra determinado micro-organismo. Então, a imunidade é essa resistência já pronta, essa resistência já criada. E a imunização. Pablo, o que é imunização? A imunização é quando nós nos armamos nos preparamos para receber esse antígeno. Quando nós produzimos defesa para combater esses antígenos. Isso é imunização. A imunização, ela pode ser ativa ou passiva, natural ou artificial. Vamos lá. Imunização ativa natural é quando nós possuímos contato direto com um antígeno. Você entrou em contato com um vírus, com uma bactéria, e o nosso corpo desenvolveu anticorpos, imunoglobulinas, para combater esse micro-organismo, nós dizemos que ocorreu uma imunização ativa natural, porque nós tivemos contato com o antígeno, certo? E artificial, através das vacinas. Por que das vacinas é artificial? Porque a vacina, ela contém o micro-organismo atenuado ou parte daquele micro-organismo, que vai fazer com que nós que a gente produza, na verdade, esses anticorpos. Passiva, natural. Imunização passiva natural, através da amamentação. Quando uma mãe está amamentando, aquele neném está recebendo anticorpos já prontos no leite materno. E artificial, através do soro. Você, quando é picado por uma serpente, você corre para um pronto-socorro para tomar o soro. Esse soro é o anticorpo já pronto para combater aquele veneno. Tudo bem? Gente, então hoje a nossa aula termina aqui. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar seguindo aí nessa luta. Até a próxima aula.